Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Não apareci aqui no Story, mas vim aparecer aqui ao vivo, né, gente? O que a gente vai falar hoje? Deixa eu comentar com vocês aqui, peraí que eu vou virar a câmera. A gente vai falar hoje sobre uma pergunta que eu recebi de uma mãe quando eu coloquei ele, tá difícil, é muito enjoado pra comer, chato pra comer. E quando a gente fala em chato pra comer, difícil pra comer, enjoado pra comer, dentre outros rótulos, birrento, faz drama, né? A gente tá falando de comunicação. E quando a gente fala em comunicação, eu lembro muito da comunicação violenta, né? De Marshall Rosenberg. Não sei se vocês já ouviram falar. Comunicação não violenta. E o que é uma comunicação violenta, né? Aí vocês podem me dizer, bom, comunicação violenta é fácil, né? Comunicação violenta é bater, é gritar, é xingar. Isso é comunicação violenta, né? Não. Isso é a comunicação violenta que a gente vê. Mas a comunicação violenta vem também quando eu aqui julgo, quando eu comparo e quando eu não me responsabilizo. Quando eu julgo, eu estou rotulando. Então, por exemplo, numa situação de alimentação. Então, meu filho não come, ele é chato para comer, é enjoado para comer, é difícil para comer. Eu tenho uma situação em que a criança não come e eu já estou julgando, né, a criança. Estou julgando a situação. A gente vê uma situação e a gente julga o quê? A situação em que a gente se encontra. E muitas vezes, o segundo passo da comunicação violenta, a segunda questão é comparação. Então, eu começo a comparar. Por que você não come igual ao seu irmão? Olha lá o seu amiguinho, tá quietinho, parado na cadeira. Por que você não faz igual ao seu amiguinho? Olha lá o vizinho ali, ele faz isso, ele come tudo, come vegetais. Por que você não come também? E quando eu faço tudo isso, eu passo para a consequência, que é não me responsabilizar. Por quê? Porque eu tô colocando a culpa sempre no outro. É a criança que não come, é a criança que não come demais, é a criança que é birrenta. E aí eu acabo, por vezes, me julgando também. Porque a comunicação violenta pode ser com o meu filho, pode ser comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. E aí, quando eu tenho essa comunicação violenta, até mesmo com as pessoas ao meu redor, como por exemplo, né? Eu deixo meu filho na minha sogra, para minha sogra cuidar dele para mim à tarde, enquanto eu tô no trabalho. E aí eu já combinei com a minha sogra que a gente ia dar autonomia para a criança. Boa tarde, Danusa, boa tarde, Doce Encanto Importados, boa tarde, Tiro Rodrigo, boa tarde, pessoal. A gente tá falando sobre comunicação na hora das refeições. Então eu deixo meu filho na minha sogra e aí eu combinei com ela, por exemplo, trouxe ela na consulta na Nutri, coisa mais linda, que a gente ia dar autonomia. E a criança ia comer sozinha, né, as frutas, vamos supor. Tá, combinei. E aí eu chego lá na casa da minha sogra, eu vejo ela dando a fruta amassada pro meu filho. E aí eu espano, né? A gente já não falou sobre isso, por que você tá dando essa fruta, por que você não escuta, por que você é teimosa, por que eu não vou deixar mais a criança aqui desse jeito, né? E tudo isso piora muito a situação, né? Porque a gente tem que entender a necessidade do outro. E não é dessa forma que a gente se comunica, né? E de novo, eu tô responsabilizando o outro. Então, de novo, nessa situação da sogra, eu já julguei. Eu rotulei, você é teimosa, você não me escuta, por que você, né? Eu tô rotulando. E eu estou comparando, né? Eu acabo por comparar. Por que você não faz que nem eu? Como, por exemplo, eu já não te mostrei como é que faz, e aí eu não me responsabilizo. Então, quando eu julgo uma situação, quando eu comparo uma situação, eu não me responsabilizo por ela. E tudo fica muito pior, a comunicação vira um caos, tanto com meu filho quanto com as pessoas ao meu redor. E quando a gente coloca um rótulo para a criança, então vou até explicar para vocês por que eu faço aqui em consultório a anamnese separada dos pais e da criança. Então, quando vem os pais, a criança não pode vir. Por quê? Porque os pais vão falar coisas que a criança não precisa escutar.
Ah, ele é chato para comer, ele é difícil para comer, eu engravidei sem querer, eu não queria, na verdade, ele me dá muito trabalho, ele é muito birrento, ele não gosta disso, não gosta daquilo. E quando a gente coloca um rótulo na criança, ela acredita. O rótulo é uma prisão. Eu aprisiono a criança dentro daquele rótulo. Ou eu aprisiono meu marido, eu aprisiono qualquer. Quando eu falo, porque tu não me escuta, porque tu é teimoso, porque tu é chato, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Eu tô só colocando rótulos. E quando a gente coloca rótulo, a gente aprisiona a pessoa dentro do rótulo. E muito mais ainda uma criança que não tem nem maturidade emocional. Eu aprisiono ela ali. Eu sou difícil para comer? Eu sou birrento? Eu só gosto de purê? Eu sou pior do que o meu irmão? Meu irmão é melhor? E ela acredita piamente naquele rótulo. Quantos de nós adultos hoje não carregamos um rótulo da infância? Que a gente tem necessidade, aqui em casa minha sogra compara muito meu Bernardo com outras crianças em relação à alimentação, fico furiosa, muito furiosa. E fica aqui, Índia Alves, fica aqui que eu vou te mostrar como tu conversar com ela sobre isso. Porque não é chegando e julgando e responsabilizando ela que vai resolver, tá? Não é fácil, gente, a comunicação não é fácil, né? Mas a gente não sabe pedir, esse que é o problema. E eu falo por mim mesma, eu também não sei pedir. E o que você pode fazer, talvez, Índia, é enviar essa minha live para ela. É uma live relâmpago, porque isso acontece muito no consultório. E eu percebo muito o quanto a gente tem a necessidade de se manter nesse rótulo. Ela é a melhor da sala, ela é inteligente. O elogio também aprisiona a gente em rótulos, né? E isso é horrível, principalmente quando a comparação vem de dentro da família. Então eu comparo, por exemplo, a sogra dela compara o filho dela com outras crianças em relação à alimentação. Isso é horrível, porque o que a criança pensa? Vamos supor que eu comparo a Lorena com a prima dela, né? Olha só, filha, meu Deus, a Lorena, a Valentina come de tudo, a Valentina é ótima, ela para na cadeira, olha lá ela. Então quer dizer que eu sou um bosta, então quer dizer que eu não paro, então quer dizer que eu não como nada, então eu vou fazer, é assim mesmo, então eu vou dar razão para esse rótulo, e eu vou seguir isso fielmente, porque já que eu sou isso aí, e quando eu comparo com o irmão, a situação é um caos, é muito pior, por quê? Eu começo a odiar o meu irmão. É assim? Bom, se ele não tivesse nascido, eu seria melhor. A minha mãe não tinha com quem me comparar. Então eu começo a odiar o meu irmão, a me relacionar mal com o meu irmão, porque eu sou ruim perto dele, porque ele é muito melhor do que eu em tudo. Então logo, se ele não tivesse nascido, eu seria melhor, porque não existiria com quem comparar. Então isso é muito ruim. E quando a gente fala em alimentação, o que a gente tem que entender? Que a alimentação é um comportamento. Todo comportamento traduz uma comunicação. E por trás de uma comunicação tem uma necessidade. E eu faço o quê? Eu rotulo o quê? O comportamento. Eu não analiso a situação. Eu acabo rotulando um comportamento da criança. E por trás de todo comportamento existe uma comunicação, que existe uma necessidade. Se eu entendo que a alimentação é comportamento e que um comportamento me traz uma comunicação e atrás dessa comunicação tem uma necessidade, então eu começo a ter que ser uma investigadora de necessidades. Eu sempre falo que a mãe, principalmente a mãe, né, gente, a mulher, ela tem que ser uma investigadora de necessidade. Quais são as necessidades do meu filho? Quais são as necessidades do meu marido? Quais são as necessidades da minha sogra que rotula, né? Porque se a gente for perceber, as nossas necessidades são as mesmas. Eu tenho a necessidade que minha filha se nutra, mas a minha sogra também. E por que ela tá fazendo isso? Que eu já falei para ela, por exemplo, não dar a fruta amassada, né? E aí você, mas ela também quer a mesma necessidade que a sua, que seu filho fique bem nutrido. E quando a gente fala de introdução alimentar e avós, a gente entra numa treta gigante, gente, gigante, que eu não gosto de entrar nessa treta porque é difícil, é uma relação difícil, porque os avós, eles criaram tantos filhos, já criaram não sei quantos netos, eles vêm com a falácia da autoridade, mas você tem autoridade como mãe. Aí você chega na casa da sua sogra ou da sua mãe, e aí você vê a sua mãe dando a fruta amassadinha para ele, sendo que ele já tá lá com 1 ano e pouco, já tem autonomia, a gente já tinha combinado que era para dar autonomia.
Aí você espana, né? Mas eu já não falei que era pra ter dado, que você não me ouve, que eu não vou deixar mais a criança aqui. Só que a necessidade dela é a mesma que a tua. E o medo dela, talvez é o mesmo que o teu, mas a estratégia é diferente para chegar até lá. Ela tem medo que a criança não coma, tem medo que a criança fique desnutrida, tem medo que a criança fique doente, mas você também tem esses medos. Só que você estudou. Isso te faz diminuir o medo. Você procurou auxílio. Você veio aqui, você me escuta, e isso diminui o nosso medo, porque nos traz segurança e confiança. Então, como que eu vou comunicar com a minha sogra? Como que eu vou comunicar com a minha mãe que tem que haver mudanças na alimentação, mudanças no ambiente? Porque a gente está a todo momento julgando, que a gente está julgando, no julgamento a gente está comparando, né? A gente está rotulando, aliás, comparando, e nisso tudo a gente não se responsabiliza pelo que precisa ser feito, né? Então, é muito importante a gente entender o que fazer para não ter uma comunicação violenta. Então, comunicação violenta é julgar, comparar e por eu acabo não me responsabilizando. E quando a gente fala em pedido, em conversa, a gente é muito ruim para pedir, né? Eu falo isso por mim. Eu sou muito ruim para pedir, né? A gente é muito ruim quando a gente vai se conversar com o outro. Muitas vezes a gente não quer parar, sentar e conversar. E tem um lavando louça, fulana, né? Não. Olha, né? A gente pode conversar um momento? E isso a gente pode fazer com os filhos maiores. Depois eu quero fazer uma outra live para falar sobre reunião de família, que a gente faz com os filhos a partir de 4 anos. E é uma estratégia muito eficaz, inclusive para a gente aprender a conversar. Então você chega no restaurante lá, vem um garçom te servir e você diz, olha, deixa eu ver aqui o cardápio. Frango eu não quero. Coca-Cola também não, tá? Oi? Mas então o que você quer? E a gente acha que o óbvio não precisa ser dito. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, para crianças maiores e para adultos, o óbvio precisa ser dito. Eu não quero frango, tá? Eu já entendi. Então, o que você quer? Não, eu quero essa carne grelhada com molho, madeira e champignons. E eu quero um guaraná com limão e gelo. Porque ele não vai entender o que eu quero. Então, o que eu quero de você? O que eu espero de você, meu filho, minha filha, né? O que eu quero de você, minha sogra? O que eu quero de você, meu marido? Seja específico no pedido, né? Seja específico no que você está falando, porque ninguém vai entender se você não for específico. E hoje a gente tem tantas ferramentas para aprender de forma respeitosa, isso faz toda a diferença. Minha sogra segue uma outra linha. É um embate, né? A gente lidar com todas as situações e questões de sogra, mãe, porque é a mesma coisa, né? A diferença é que com a mãe, muitas vezes a gente tem mais intimidade para chegar e falar, né? E com a sogra a gente já não tem tanta intimidade. Por outro lado, a sogra tende a respeitar mais as nossas posições, a nossa posição como mãe e como autoridade na criação dos filhos. Então, se ela não respeitar, por exemplo, uma questão muito forte é oferecer o açúcar, né? Mas o que eu vou dar na Páscoa? O que eu vou dar no Natal? Né? E linkar açúcar com afeto é algo muito sério, né? É algo muito grave. A gente linkar, tipo, eu só sou feliz se eu tenho açúcar, eu só tenho afeto quando eu tenho açúcar. E isso quem me traz são meus avós, porque toda vez que eles vêm me visitar, eles trazem um docinho, um chocolate, um pirulito, né? E quando você diz, não, eu não quero que ofereça açúcar, e aí começa muitas vezes a dar escondido, né? Isso é uma comunicação violenta, né? É uma forma de comunicação violenta, porque ela tá te rotulando. Ela não quer dar açúcar porque ela é careta, porque ninguém morreu, porque ela tá te rotulando. E aí, ao mesmo tempo, ela já te compara com a cunhada. Porque a minha cunhada lá dá, porque o meu outro filho ofereceu pros filhos dele. E aí ela não se responsabiliza, quando ela deveria se responsabilizar, né? Não. A minha responsabilidade é não oferecer, né? Porque eu preciso respeitar o que foi me pedido pela minha nora, pela minha filha. A mãe dela tem total respeito e a minha sogra total erro. Então, até porque a nossa criação, né, impacta no que a gente vê, no que a gente faz com os nossos filhos e no que a gente traz para os nossos filhos, né? E então fica mais fácil a gente ter uma comunicação melhor com a nossa mãe, né? Às vezes
às vezes, porque às vezes é truncada, do que com os pais. E em consultório, gente, eu peço sempre para os avós virem. A avó cuida da criança no período da tarde, ou na pandemia, as avós também acabaram cuidando muito, né, das crianças. Ou a metade fica na tela, né, e aí vai para casa da avó, a avó deixa na TV, e a avó substitui refeição, a avó tem medo que a criança não coma, a avó dá doce, a avó vai no mercadinho, deixa que a avó faz, e aí a avó não me ajuda na autonomia, né? Eu preciso que você dê autonomia, deixa a criança comer sozinha, mas ela vai demorar. Então a criança precisa botar o sapato, mas ela vai demorar, deixa que eu faço por ela. Tudo que a gente faz pela criança é um empecilho, tudo. Então eu trago esses avós para trabalhar junto, né? Eu falo, eu não tô aqui para te julgar, eu não te conheço a tua história. Eu tô aqui para falar o que a ciência nos diz e o que a gente tem de melhor para oferecer para as nossas crianças, né? Eu sei que você é avó e que a tua necessidade é de fazer tudo pela criança, se possível for, porque teu amor é gigante. Mas a gente precisa colocar um limite nisso, porque você fica com a criança e a partir desse momento você também tem a obrigação de educá-la, né, Dai? Então, se a avó fica com a criança, ela também tem a obrigação de educar essa criança, assim como os pais têm. Porque quem mais vai sair perdendo nessa relação é a criança. Porque eu confundo a cabeça dela. Como assim? Na casa da minha avó pode, na casa da minha mãe não pode. E muitas vezes tem pai separado. E na casa do pai também não pode. Mas aí na casa da avó eu posso dormir à tarde, 5 da tarde. Mas quando a minha mãe tá, não, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer a soneca depois do almoço, senão eu não faço mais soneca. E aí a gente acaba com a rotina, a criança fica totalmente desajustada e sem entender nada. Então quem acaba sendo o maior prejudicado nisso tudo é a criança, tá? Então vamos lá. Tá bom, eu entendi o que é uma comunicação violenta, né? Aqui em casa, uma vez, a minha sogra me ofereceu um daqueles tipos bananadas. Eu disse não quero. Ela, no mesmo tempo, ofereceu pro meu Bernardo, sendo que ele tinha acabado de dizer não quero. É complicado, né? Essa situação é bem complicada. Então, deixa eu te falar aqui já, Índia. Vamos lá, como tu deve proceder nesse momento. Como você deve conversar, né? Se eu entendo que por trás dela tem uma necessidade, por trás desse comportamento dela, lembra que a gente tem que ser uma investigadora de necessidade? Se eu entendo que por trás do comportamento da minha sogra tem uma necessidade, o que eu vou fazer? Vamos lá. Então, quais são os passos para a gente ter uma comunicação não violenta? Primeiro, observar sem julgar. Eu vou observar a cena e não vou julgar. O que tu tá observando? A minha sogra tá dando bananada pro meu filho e eu já pedi para ela não oferecer açúcar. Tá. A minha mãe está dando a banana amassada pro meu filho, sendo que ele já tem 2 anos e eu pedi para ela oferecer a banana inteira, para ela dar autonomia. Então, primeira coisa que eu vou fazer, nunca comi assim, ela era bebê ainda. Complicado, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é observar sem julgar. Eu observei, tá. Agora a gente vai sentir. O que eu estou sentindo diante dessa situação? Tipo ali a Índia. Tô me sentindo brava, tô me sentindo frustrada, tô me sentindo com muita raiva, né? Então se você tá, por que ela tá fazendo de novo, sendo que eu já pedi, né? Então, tô muito brava, tipo assim, né? Tô com muita raiva. Reconheça o teu sentimento primeiro, porque a gente não sabe reconhecer o nosso sentimento, né? Eu sinto algo X, então eu sinto raiva, tristeza, frustração. O que eu tô sentindo nesse momento? E o que ela pode estar sentindo nesse momento? Pô, muita raiva. E o que ela tá sentindo nesse momento por ter feito isso? O que ela tá sentindo, né? Analisei esses 2 pontos, beleza. Necessidade, o que eu preciso agora? O que eu preciso? Para eu não sentir raiva. Eu preciso que ela siga o combinado. Que ela me escute o que foi combinado. Já foi falado? Já foi combinado? Tá. Beleza. E o terceiro passo é o pedido. O que o outro pode fazer, o que no caso ali, aqui. O que no caso a minha sogra pode fazer para que eu não me sinta assim, com raiva, brava, frustrada, cansada.
Fazer o pedido. Então, vamos lá. A fulana tá lá lavando a louça, não é chegar explodindo, né? Então, a sogra tá lá, lavando a louça. Fulana, dona Nete, você pode, por favor, sentar aqui pra gente conversar? Mas Gouveia entrou, pediu solicitação para participar. Quer participar do vídeo, mas Gouveia? Maísa Gouveia. E hoje meu Bernardo tem 4 anos, é um comedor exigente. E ela acha que a culpa é minha por não ter oferecido nada nessa época. Complicado, né? Bem difícil. E um comedor exigente, gente, o que é um comedor exigente? É uma criança que aceita poucas variedades de alimentos, bem poucas, que dá para contar nos dedos, tá? E então, como é que a gente vai fazer o pedido? Dona Nete, a senhora tem 2 minutos, 3 para a gente conversar? Tá, tem, vamos, senta aqui, né? Vamos conversar? Pô, muito. Muito pouco alimento, ele come? Sim, tenho. Então tá, senta aqui e vamos conversar. Olha, lembra de ser específico e não usar o mas, tá? Lembra de ser específico, essas 2 coisas. Ser específico e não utilizar o mas. Aí, Dona Nete, eu sei o quanto a senhora ama o Joãozinho. Eu sei o quanto a senhora quer a segurança dele. Eu sei o quanto o Joãozinho é importante para a senhora e o quanto a senhora gosta de cuidar dele. E, não usa o mas, eu cheguei aqui 2 vezes, ou ontem, ou antes de ontem, ou 3 vezes, seja específico, porque senão eu generalizo. E quando eu generalizo, porque ela acha que eu sou assim sempre, entendeu? Então, não, seja específico. Eu cheguei aqui 2 vezes e você estava substituindo a refeição. Você estava dando, por exemplo, a mamadeira no lugar da comida. E você continua. E, né, lembra de não falar mais e ser específico. E você estava dando e eu me senti frustrada. Me senti triste. Porque esse não era o combinado. Então eu quero saber o que a senhora pode fazer para que a gente siga o combinado. E aí você espera a resposta dela. Olha, me desculpa, porque atrás da necessidade dela, entenda que esse comportamento tem uma necessidade. Medo de a criança ficar sem comer, que é a mesma necessidade que a tua. Só que as estratégias são diferentes. E você, por ter mais conhecimento, por estar procurando conhecimento, você se tranquiliza. Porque se eu disser para você, deixa sem a mamadeira. Colocou o almoço na mesa, você vai agir assim, 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 assim com o Joãozinho. Ouviu, vó Nete? Ouviu, mãe Débora? Ouviu? Beleza. Tá. Mas aí chegou em casa, a avó já começou a fazer tudo errado, a vó Nete. Já tava dando mamadeira e a mãe chegou. Mas você tá mais confiante em mim. Você tá mais confiante no processo. Né? Talvez a avó Nete esteja com mais medo do processo. E aí, quando eu faço o pedido, eu tenho que ser específica no meu pedido. Eu não vou só chegar e dizer, eu quero coca. Eu não quero coca. Tipo assim, eu não quero que a senhora faça desse jeito. Né? A mesma coisa que eu disser pra mim, eu tô na guerra e aprendendo para ajudá-lo. É isso aí. Com muito estudo. E, né, a mesma coisa que eu chegar e dizer, eu preciso que você seja mais responsável pro meu marido, né? Mas o que é ser responsável? Tem tantas formas de ser responsável. Seja específico, eu preciso que você busque as crianças na escola. Você pode fazer isso por mim? Eu preciso que você deixe a toalha no varal em vez de deixar em cima da cama. É possível isso para você? Né? Porque a gente acha que o óbvio não precisa ser dito. É óbvio, ele não tá vendo que eu tô aqui descabelada, que eu não tô aguentando mais, que eu tô estressada, que eu tô cansada, eu preciso de um tempo e ele também não se coça. Então é importante que a gente diga o que precisa ser dito, o que a gente realmente quer que o outro faça. Né? E a reunião de família, que eu vou fazer uma outra live aqui para falar com as crianças, foca muito nisso. E é muito bom porque a gente ajuda a criança a
falar sobre os seus sentimentos. Diferente da gente, né? Que tem que ficar quieto, o homem não chora, engole o choro, isso é frescura, isso é manha, né? E aí o que acontece? A sociedade tá, top, não tem ninguém doente, né? O Brasil só é o país que mais consome ansiolíticos, antidepressivos, mas não, tá tudo bem, eu criei assim, tá tudo bem, né? Eu apanhei e tá tudo bem, olha eu aqui, então eu vou bater na minha filha. Será que tá tudo bem? Como que é a tua relação com teus pais? Com a tua mãe? Com o teu pai que te batia? Como é que é a tua relação com a comida? Porque isso influencia na comida. Será que você não tá na comida hoje com transtorno alimentar? Por causa dessa relação? Porque você não tinha atenção? E você buscava atenção na comida? Algo que você não tinha? E quando a gente fala isso, é muito difícil, porque quando eu digo, eu apanhei e tá tudo bem. Porque se eu falar que eu apanhei e que não tá tudo bem, em que eu sofro as consequências disso, é como se eu tivesse... Gente, aperta o coraçãozinho, hein? Aperta o coraçãozinho pra mim. Porque isso ajuda o Instagram a levar para mais pessoas. É como se eu estivesse dizendo, a minha mãe errou. Mãe, você errou. Porque você me bateu e eu não tô bem. Então é como se a gente estivesse culpando. E a gente não faz isso com os nossos pais. É difícil, principalmente com uma criança. Mas então o que eu quero dizer para vocês, né? Que rotular é julgar. Comparar é comunicação violenta. Rótulo é comunicação violenta, comparar é comunicação violenta. Porque isso traz tudo para o outro uma responsabilidade, não para mim. Então deixa eu dar um exemplo outro que eu muito em consultório escuto. Então vem um pai aqui para uma sessão e eu falo, olha, agora a gente vai fazer essa semana uma atividade assim, 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 e nós vamos fazer essa receita aqui. Mas isso eu já fiz, não vai nem comer, nem encostar. Não vai querer não. Você tá entendendo? Olha ali, olha lá. Olha o que ela fez. Julgou uma situação. Já começou julgando. Aí eu falo, você tá julgando uma situação que nem... mas eu sei porque... Mas a gente precisa deixar o julgamento e os rótulos de lado para poder seguir em frente, principalmente quando a gente fala de uma dificuldade alimentar ou de uma introdução alimentar, né? Porque quanto mais eu rotulo, quanto mais eu julgo, quanto mais eu comparo, eu aprisiono. Lembra que o rótulo é uma prisão e a criança sente necessidade de ser quem a gente está rotulando. Chato para comer, difícil para comer, berrento para comer, faz manhã para comer, não come nada, só gosta disso. É muito comum. Mas eu vou fazer o purezinho que... purezinho ele gosta. Ele só gosta de comer pirê. Só gosta de comer o pirezinho de mandioca lá. Eu vou fazer o pirê porque o pirê ele gosta. Eu só gosto de pirê? Eu não gosto disso? Cuidado com o que você fala na frente da criança. Não fala. E principalmente se você age com uma comunicação totalmente violenta, né? Que aí, no caso, a gente faz muito isso, muito, sem perceber a gente faz, né? Eu fiz com a Lorena no final de semana, com a minha filha, que ela não parava na cadeira, e a minha filhada parava na cadeira, quando eu vi, eu tava comparando já. Falei, filha, olha lá, prima. Ao mesmo tempo, Mas o que é isso? É a consciência, né? Nem sempre a culpa é ruim, a culpa impulsiona a melhorar, a culpa impulsiona a fazer diferente. O que vai fazer, o que é ruim é o que eu vou fazer com a culpa que eu sinto. Né? Porque a culpa é materna, porque não sei o quê. Sem perceber a gente faz, colocar no lugar da criança. Empatia, exatamente. E aí a Índia entrou num ponto muito bom. Já vou finalizar com essa fala e pra gente ir, porque eu vou atender também. Meu Deus, 2020 eu nem almocei, tem paciente daqui a pouco. O que é empatia? Empatia é eu fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por mim? Bem, errado, isso não é empatia. Empatia é o que a Índia acabou de falar. Se colocar no lugar do outro e fazer o que é melhor para o outro e não para mim. Não é aquela história, não faz para o outro que você não gostaria que você fizesse para você. Não, é eu me colocar no lugar do meu filho,
Me colocar no lugar da criança, uma criança que está em amadurecimento, uma criança que acabou de chegar, que não entende nada desse mundo, que não tem um córtex pré-frontal formado, que está em formação do seu temperamento, da sua personalidade, que não tem acesso ao córtex, à parte racional do cérebro, só o sistema límbico está atuando a todo vapor. É eu entender essa formação, esse cérebro da criança, eu entender e aí então eu agir de acordo com o que ela é. Como eu, né? É isso o que a gente já falou, exatamente, se colocar no lugar da criança. Isso é empatia. Não é o contrário, como as pessoas acham que é, né? Melhorei muito e tô buscando e colocando meu marido na roda com isso. Ponto, perfeito. Outro ponto, a Índia, a gente tem que marcar um café, gostei dessa, não sei como que é o teu nome, mulher, é Índia mesmo? Gostei. Marido na roda junto, maridos do meu coração, pais do meu coração, vocês correm 3 dias e 3 noites de mim. Eu não sou brava, não sou, de verdade. As mães vêm aqui, a gente chora junto, olha aqui o que tem aqui, ó. Porque é choro, tem muito choro nesse consultório. E tem feito tanto isso quem está em pleno desenvolvimento. Exatamente. Porque eu preciso, a sua mulher precisa de você. Indianária do Recife. Ai, meu Deus, Indianária, eu já tô indo para Recife. Amo! Tava aí em agosto, eu fui. Ai, meu Deus, que lugar maravilhoso. Como eu amo Recife. Fui para, não sei se tu acompanhou aqui a minha viagem, fui para Porto de Galinhas, fui para Carneiros, eu amei, fui para Maragogi, né, que fica ali no vizinho, amei, eu amo Recife, já é a segunda vez que eu vou, eu amo. E trazer o marido junto, trazer esse pai, porque colocar filho no mundo não é a mesma, ter um filho, colocar um filho no mundo não é a mesma coisa que ser pai e mãe, não é a mesma coisa, né? Exercer a maternidade é uma coisa, ser mãe é outra, né? Ser pai, qualquer idiota desse mundo, besta, pode ser pai. Qualquer mãe drogada, alcoólatra, pode ser mãe. Mas o que é exercer a paternidade? Exercer a maternidade, é aí que eu me refiro. É aí que é difícil, é aí que o bicho pega, né? Porque colocar e delegar é muito fácil. Deixa lá que eu vou cria, deixa que a creche cria, deixa que a escola cria, eu vou lá, busco, põe dormir, tá tudo bem. E todo o resto? Não é fácil, é difícil. E aí é onde eu chamo para responsabilidade os pais, o marido, como ela disse, coloquei meu marido na roda também. Tem que botar na roda também. O filho não é só meu, o filho é teu. Tu que fez, eu vejo uma grande mudança nos homens nesse sentido. Olha o tema da live, né? Já se dispersou. Mas é importante, porque às vezes se a mulher faz de um jeito, o cara faz de outro, ou o cara acha que é bobeira, não dá certo. Os dois precisam jogar no mesmo time, não em times opostos. Não é um contra o outro, é os dois no mesmo time. E aí o cara simplesmente acha que porque paga as contas, já faço a minha parte, tu faz a tua. Oi? E aí onde muitos relacionamentos afundam, não dão certo. A mulher a gente precisa desse apoio. E tem um movimento, né, que tá mudando, os homens estão entendendo, estão exercendo uma paternidade ativa, levando a criança para passear, cuidando, fazendo comida, trocando fralda. E aí a gente se pega, meu caramba, como ele me ajuda, né? Porque a gente não compreende que isso tudo faz parte da função paterna também. Assim como da função materna, e principalmente levar essa criança para o mundo. Quem é o pai na relação? Quem é o pai? Vocês já pensaram nisso? A mulher, ela protege a criança dentro do útero. Então ela passa gestando e protegendo essa criança. E o pai tem a função do quê? De levar essa criança para o mundo, de quebrar essa junção mãe e filho. Mas para isso ela precisa permitir que ele entre nessa relação e que ele quebre. Porque muitas mães também não deixam o pai participar. Não deixa ele, porque ele faz tudo errado, porque não sabe trocar, porque não sabe dar banho, porque não sabe dar comida, porque não sabe nada, o coitado. E aí ela afasta. E a criança precisa do referencial de homem, referencial de pai, né? E é o pai que faz isso, que rompe essa junção e leva a criança para o mundo. Vem, minha filha, que eu vou te mostrar o mundo. E a mãe
tem essa função de nutrição. Gente, é um assunto que rende horas de conversa, porque a filosofia, quem já me segue há muito tempo sabe que eu, às vezes, filosofo e passo um Philosophy of Life aqui e a gente fica a tarde inteira. Mas é muito isso, né? A gente nutre no ventre, a gente nutre no peito materno, no seio, com leite, a gente nutre na introdução alimentar, é a mãe que procura, é a mãe que vem, é a mãe que oferece, na natureza é a fêmea que nutre. Então não adianta me dizer, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de... Aprenda, porque a tua função é nutrir. É pesado? É pesado, assume. A tua função é nutrir. Não gosta? Aprende. Ah, mas eu não quero ficar horas na cozinha. Não precisa mais hoje em dia ficar horas na cozinha. Não precisa. A gente tem métodos de congelamento. A gente tem métodos que você cozinha 2 vezes no mês e tá tudo lá. Eu tenho isso. Eu também não quero ficar horas na cozinha. A terça e quinta noite eu tenho live, depois que a Lorena dorme, né? E final de semana. Então, assim, eu tenho muita coisa congelada, tenho muita coisa pré-pronta, tenho muita coisa pré-preparada, higienizada, pronta, para não ficar tanto tempo na cozinha. Mas entenda que a tua função é nutrir. A tua função de mulher é nutrir e ponto, acabou, ponto final. Se você não exercer o seu papel dentro do casamento, dentro da maternidade, de novo, vou me chamar de machista daqui a pouco. Né? Ou feminista, machista, preconceituosa, não sei. Mas se a gente não exercer o nosso papel de mulher, sabe, que edifica o lar, você vai ficar batendo cabeça sempre no casamento. Com relacionamento com o filho, vai ficar batendo cabeça. O relacionamento vai estar sempre uma bosta, um dia tá bom, um dia tá ruim, outro dia tá brigando, outro dia não, né? A nutrição, quando a gente fala de nutrir, não é só responsabilidade da mulher. Nada é só da mulher e nada é só do homem. É tudo. Mas a principal, a função, a primordial da mulher é nutrir. É nutrir. Pela fisiologia, né? Não significa que outro não possa fazê-lo. Por exemplo, uma criança que toma mamadeira e fica com o pai e fica com uma pessoa de afeto, totalmente nutrição pelo afeto, né? Mas quando a gente entende isso, né, que a gente precisa cuidar de muitas coisas dentro da família como mulher, o relacionamento também muda, tá? Tudo muda. E é muito real, gente, porque o que é seu não chega até você se você não tiver no seu papel, se você não tiver no seu endereço. Né? Ele não vai saber o que chega até você se você não estiver exercendo o seu papel, ou se você entregar o papel para o outro dentro do relacionamento, né? E aí o homem passa a exercer o papel da mulher, a mulher passa a exercer o papel do homem, aquela confusão de relacionamento. É diferente. O meu marido, ele topa tudo, ele é uma pessoa que está sempre parceira, me ajuda em tudo. Ó, eu de novo falando a palavra ajudar, né? Quando a responsabilidade é de ambos. Mas o que eu quis dizer é que a gente tem funções, né? Um faz o mercado, o outro, para que as coisas funcionem, né? O casamento, a dinâmica familiar funcione, porque senão as coisas não funcionam. Mas, gente, até o tema da live era né? Que era comunicação violenta. Escrevi para vocês aqui, eu vou encerrar a live porque eu preciso também atender. Até desviei do caminho um pouquinho. Mas eu abro uma outra live para falar sobre a reunião de família, que é como a gente colocar essa questão do não julgar, do não comparar e se responsabilizar. Tá bom, gente? Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Eu vou deixar a live gravada e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo para vocês. Até mais. Obrigada, pessoal.